Boa noite, pessoal. Essa é a atividade da disciplina de formação docente no ensino superior, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEL, ministrada pela professora doutora Giane Moura. A atividade consiste em gravação de uma aula a partir de um plano de aula usando a metodologia de uma aula expositiva, de até 5 minutos. O tema que a gente optou para estar fazendo e estar debatendo essa aula é a discussão sobre a renda da terra. É consenso entre os autores que a expansão capitalista do campo ela gera, antes de mais nada, dois fatores fundamentais. Primeiro, a massa de camponeses expulsas da terra e segundo, a ampliação de trabalhadores sem terra se transformando em proletários rurais, aumentando, portanto, o exército de reserva nas grandes cidades. Antes de mais nada, para a gente entender a renda da terra, a gente precisa compreender como é que se estrutura a sociedade capitalista. Para isso, a gente vai usar o autor Karl Marx, um filósofo e economista do século XIX, que vai dizer para nós o seguinte, que a sociedade capitalista se estrutura de 3 maneiras. A estrutura social da sociedade, que é dividida entre as classes, a infraestrutura dessa mesma sociedade, que seriam os meios de produção e as estruturas e infraestruturas para que se possa desempenhar o trabalho e produzir a riqueza, e a superestrutura, que seria a maneira política e ideológica de controle do sistema capitalista, certo? Então Marx divide a estrutura capitalista de 3 maneiras, em 3 grandes classes: os capitalistas, os proletários, que são os trabalhadores, e os proprietários de terra. Esses proprietários de terra vão se subdividir em 2 categorias que a gente vai explicar depois. Então, primeiro, os capitalistas. O que difere ele das outras classes sociais? Eles são os detentores dos meios de produção. O fator de renda deles é o lucro, é a mais-valia. Os proletários são livres dos meios de produção. São proprietários apenas da força de trabalho. Essa força de trabalho eles trocam com os capitalistas e o fator de renda deles é o salário. O salário ele é medido a partir de uma taxa média de lucro de todos os capitalistas da sociedade, certo? E isso é pago para que se mantenha essa taxa de lucro dos capitalistas na forma de salário aos trabalhadores. Terceiro, proprietários de terras, detentores da propriedade privada da terra. Qual que é o fator de renda? A renda da terra. E, especificamente, é esse fator de renda que a gente vai estar estudando hoje. Tá? O que gera riqueza na sociedade capitalista é o trabalho. O capitalista vende as mercadorias criadas pelo trabalho do trabalhador. A terra é entendida como um meio de trabalho, certo? Se diferencia de outros meios de trabalho, pois a terra não produz mais terra. Tá ok? A riqueza que é produzida a partir do trabalho na terra é que produz a riqueza. A terra não produz mais terra. Meio de produção não produz mais meio de produção. O que produz a riqueza é o trabalho. O que gera valor, portanto, é o trabalho. Perfeito? Quando alguém trabalha na terra, não faz para produzir mais terra, e sim para extrair o fruto do trabalho, que daí seria a riqueza. Então eu vou lá, eu planto a minha abobrinha, eu colho a minha abobrinha e eu vendo essa abobrinha. Então não é a terra que está me dando valor. O que está me dando valor é o fruto da terra que se dá a partir do meu trabalho. Tá? Assim como o capital se apropria do trabalho, dos meios de produção, assim o faz com a terra. Assim como o capitalista paga pela força de trabalho, ele paga pelo uso da terra. Tá ok? O trabalhador produz seu salário e o capitalista retém parte dessa riqueza gerada pelo trabalhador, que é o salário não pago, que é a mais-valia. Ou seja, o trabalhador ele tem uma taxa fixa para que a sua reprodução enquanto trabalhador aconteça, que é o salário. Certo? O trabalhador, então, ele produz o seu próprio salário. O além desse salário produzido é retido pelo capitalista na forma de mais-valia, ou seja, trabalho não pago. O capitalista, ao comprar um pedaço de terra ou alugar esse pedaço de terra, ele imobiliza o seu capital. O que é o capital, então? É essa mais-valia extraída do trabalhador e reinserida no processo produtivo. Esse é o capital. Quando ele pega esse capital e ele compra um pedaço de terra ou ele aluga esse pedaço de terra,
esse capital não vai produzir mais capital, ele vai ficar imobilizado nesse pedaço de terra. Esse capital fica retido. Isso acontece porque, como eu disse anteriormente, a terra não produz valor. O que gera valor é o trabalho. Certo? O que vai gerar valor? O fruto da terra a partir do trabalho. Lembrando de novo, apenas o trabalhador e o trabalho geram valor. Temos que compreender agora uma questão fundamental. O pagamento da renda da terra ao proprietário de terra se realiza na distribuição e não na produção. Essa é uma operação de pensamento interessante que a gente tem que priorizar nesse momento. Quando eu produzo a minha riqueza, quando o trabalhador está produzindo a sua riqueza, o capitalista então vai tirar uma parte da produção do trabalhador para transformar em salário. Essa outra parte ele vai reter para ele. Essa outra parte retida a gente vai chamar de mais-valia. Compreendido? Até aqui tudo bem? Essa parte de chamada de mais-valia, ela não vai ser paga agora no processo de produção. A mais-valia, ela é gerada no processo de produção, mas o pagamento da renda da terra, ele não vai acontecer nesse processo de produção. Ele vai acontecer no processo de distribuição dessa mais-valia. O que isso quer dizer? Essa renda da terra, ela não vai sair diretamente dessa mais-valia produzida pelo trabalhador e vai para a mão do proprietário de terra. A partir do momento que for distribuída essa mais-valia, é que vai se revelar esse processo. Então, uma questão fundamental é dizer que a renda da terra, ela se realiza na distribuição e não na produção. O capitalista separa uma parte do seu capital para ser pago ao proprietário de terra. Ou seja, ele distribui a riqueza, não paga ao trabalhador, e ele já foi produzido e agora é distribuído. Tá? Mas quem é que paga essa renda da terra? É o capitalista ou o trabalhador? Essa é uma questão fundamental. Uma parte do capital do capitalista ou uma parte do tempo de trabalho do trabalhador ou do salário que seria destinado ao trabalhador? Né? Se o trabalhador deduzisse parte do seu salário para o pagamento da renda da terra, seu salário seria insuficiente para o manter e garantir a sua reprodução enquanto trabalhador. O capitalista não pode pagar essa renda da terra. Por quê? Caso contrário, se ele pagasse essa renda da terra, ele perderia sua característica de acumulação para se reproduzir enquanto capitalista. Então, quem é que paga essa renda da terra? O conjunto de toda a sociedade é quem acaba pagando essa renda da terra. Por isso que Marx vai dizer, no livro 3º, volume 6, que a renda da terra ela é paga pelo conjunto da sociedade, por todos os indivíduos. Porque a partir do momento que nasce um indivíduo, ele precisa de um pedaço de terra, seja para trabalhar ou para morar. Os detentores desse meio produtivo, os detentores da terra, por manter o seu monopólio, ou seja, eu sou proprietário de terra e a minha classe, enquanto proprietários de terra, mantém esse monopólio, recebe essa dívida social, recebe pelo conjunto da sociedade o direito de trabalhar ou viver na terra. Ok? Então a renda da terra para o Marx é uma incógnita do sistema capitalista, porque nem o capitalista paga pela renda da terra, pelo direito ao uso, e nem o trabalhador paga pela renda da terra. Quem vai exercer essa função é o conjunto de toda a sociedade pela necessidade de trabalhar ou viver na terra, e por existir uma classe específica que detém o monopólio dessa terra. A gente não vai entrar aqui nas formas de renda da terra. O importante agora é entender esse processo. Um outro conceito fundamental que a gente vai trabalhar é terra de negócios e terras de trabalho. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Que é o conjunto da sociedade que paga pela renda da terra, pois a classe dos proprietários de terra mantém o seu monopólio. José de Souza Martins, no livro intitulado Os Camponeses e a Política no Brasil, no capítulo 5, a sujeição da renda da terra ao capital, ele vai separar essa classe capitalista de duas maneiras. Primeiro, que ele vai chamar de terra de negócios, e segundo, que ele vai chamar de terra de trabalho. Qual é a diferença fundamental dessas duas subcategorias de classe de proprietários de terra? Precisamos entender o seguinte: o capitalista, para se manter enquanto capitalista, ele precisa extrair, portanto,
a mais-valia do trabalhador. Essa mais-valia do trabalhador, ele vai reter uma parte do seu capital para pagar pelo direito ao uso da terra ou para comprar a terra, né? Então, o que isso quer dizer? Terra de negócios. A partir do dinheiro que ele tem acumulado, ele vai pagar para a produção de mercadorias, lembrando que quem produz mercadorias e quem produz riqueza é o trabalhador. Então, dinheiro pago ao trabalhador que produz mercadoria, ele vai vender essa mercadoria e vai ter, numa fórmula, dinheiro acumulado. Dinheiro acumulado é mais-valia. Dinheiro acumulado é trabalho não pago. Essa seria, portanto, a terra de negócios. Hoje, na contemporaneidade, a gente vai entender isso aí pela agricultura convencional, a agricultura capitalista. Na outra ponta desse processo, nós temos a agricultura camponesa, ou seja, propriedade camponesa privada da terra. Propriedade camponesa privada da terra e propriedade individual. Agricultura convencional e agricultura camponesa. O que difere esse processo? O camponês, por ele não deduzir salário, ele ser proprietário da terra, e a motivação pelo trabalho não ser a acumulação de riquezas, ou seja, de dinheiro acumulado, a fórmula altera. Então é terra de trabalho. Por que a fórmula altera? O camponês, ao exercer suas atividades agrícolas dentro da sua propriedade, ele vai extrair o quê? A mercadoria. Por quê? Porque ele exerce trabalho, e trabalho gera valor, portanto ele extrai a mercadoria. O que é isso? É a família camponesa que está trabalhando no seu lote, ou no seu sítio, vai tirar da terra o seu produto. Sua mandioquinha, seu leite, sua abobrinha, sua mexerica, enfim. Seu queijo, uma série de produtos. Isso é a mercadoria. Essa mercadoria ele vai trocar por dinheiro na feira, ou para atravessador, ou para cooperativas, ou para agroindústria. Esse dinheiro que ele troca, ele vai converter em mais mercadorias. Mercadorias que serão adquiridas diferentemente da terra de negócios, que é para acumulação de riquezas. Aqui a mercadoria vai ser adquirida para satisfazer as necessidades de sua família. Portanto, a motivação de trabalho na terra de negócios é diferente da motivação de trabalho na terra de trabalho. Por quê? Aqui na terra de negócios, a motivação de extração de mais-valia para acumulação de riqueza, acumulação de capital, para reintroduzir dentro do processo produtivo. Por quê? Porque o capitalista hoje, ele tem X. Amanhã, ele quer ter X mais 1. Ou seja, ele quer acumular riqueza. Porque para se manter enquanto capitalista, ele tem que acumular riqueza. Porque o capital está em giro. O capital está se movimentando. As taxas de juros estão modificando. Portanto, ele precisa manter ampliada a sua riqueza, manter a sua competitividade para que se mantenha enquanto capitalista. O camponês, a propriedade privada camponesa, da família camponesa, a motivação pelo trabalho é a satisfação das necessidades da família. Portanto, a motivação para que ele compre essa mercadoria no final é sua família que vai dizer a relevância disso ou não. Diferente daqui. Então, aqui começa por dinheiro e aqui começa pela mercadoria. Mercadoria comercializada compra mais mercadoria. Na terra de negócios, dinheiro gera mercadoria produzida pelo trabalhador, veja. Então, aqui há a exploração do trabalho não pago, aqui é a exploração do trabalhador. Essa mercadoria é vendida. Esse dinheiro é propriedade do capitalista, essa mercadoria, perdão, é de propriedade do capitalista. A partir do momento que ele coloca em circulação, esse dinheiro é o dinheiro acumulado. Certo? Importante a gente entender e relembrar os fatores de renda. Proprietário de terra, renda da terra. Capitalista, lucro, mais-valia. Trabalhador, salário. Perfeito? A gente vai ficando por aqui para compreender a renda da terra. Obrigado e até a próxima.